Começando agora mais um episódio do Movecast, o podcast oficial do iFood Move, o maior evento para dono de restaurantes e deliveries na América Latina. Esse podcast é uma forma que o iFood encontrou de democratizar todo o acesso ao conteúdo que está acontecendo durante o evento para você que não pôde vir nessa edição, mas se houver uma próxima, com certeza vai comparecer. E nesse episódio, eu tenho a honra de receber dois super convidados aqui para a gente discutir um tema super importante, que são as tendências do mercado de food service e tudo que a gente pode aprender com a Ásia também. Então, ao meu lado aqui eu estou com ele, presidente de Food Delivery do iFood, Roberto Gandolfo, tudo bom? Tudo bem, Rafa? Super feliz de estar aqui. Acho que a gente já teve uma oportunidade de gravar anteriormente, foi ótimo o papo e, poxa, super feliz também de dividir esse espaço, tanto com você quanto com o nosso convidado especial que você vai dizer aqui. Não vou quebrar a surpresa. Animal. Eu acho que tem um convidado aqui que a gente não podia deixar de trazer ele para o nosso papo. Afinal, ele é escritor do grande fenômeno O Poder da China. Então, grande prazer de receber na nossa mesa, Ricardo Jeromel. Tudo bom, meu amigo? Ni hao. Gostei, né? Já chegou dando o nome. Ni hao, mestre Gandalf. Ni hao, Rafinha. Um prazer estar aqui compartilhando com vocês o melhor da China. Antes da gente começar, eu quero perguntar para os ouvintes, o que você sabe sobre a China? Animal. Ricardo, já começando por você, Ricardo ou Jeromel, o que você prefere? Pode ser Jeromel. Animal. Jeromel, começando por você, eu queria que você se apresentasse brevemente para dar um pouco de contexto e até a galera entender a pedrada de conteúdo que vem pela frente. Bom, eu vou me apresentar no contexto iFood. Legal. Que é o seguinte, eu saí do Brasil em 2005 para ir fazer faculdade nos Estados Unidos com uma bolsa para jogar futebol. E aí não me destaquei no futebol universitário americano. Falei, vou fazer outra coisa da vida, né? Não sou bom no... E fui fazer outra coisa da vida. E acabei caindo de paraquedas na revista Forbes. Eu estudei economia, mas acabei virando jornalista. Legal. E aí lá em 2013, eu tive o prazer e a honra de ir até Campinas e entrevistar Fabrício Bloise. Então, se você colocar no Google lá, Ricardo Jeromel, Fabrício Bloise, Forbes, você vai achar o artigo que eu escrevi. E naquele artigo me marcou muito, porque começa mais ou menos assim, falando que, você sobe no elevador num prédio em Campinas e, de repente, quando a porta se abre, você está no Vale do Silício. E aí, conversando com o Fabrício, ele realmente dizia que a inspiração dele para o que veio a ser o iFood, ele pegava muitas lições do Vale do Silício. E aí, a gente acabou ficando amigo. Eu escrevi um livro chamado Bilionários. Presente para quem está ouvindo a gente, me manda uma mensagem no Instagram, no LinkedIn, que vai ganhar. Muito bom. E aí eu encontrei com o Fabrício na China. E o Fabrício falou que aquele livro mudou a vida dele. E eu falei, porra, Fabrício, que isso, cara? Que o Fabrício não é um cara tão expansivo assim. Então, quando é o tipo de cara que quando fala, você acha que é verdade mesmo. Como assim? Ele falou, não, porque eu comecei um braço filantrópico chamado Umbi, e foi quando eu li teu livro que deu o grande insight. Então, o Umbi é uma iniciativa para melhorar o Brasil através de tecnologia. Mas o Fabrício, que quando eu conheci em 2013, se inspirava no Vale do Silício, era o presidente do iFood. Eu comecei a encontrar muito na China, que eu estava morando na China na época, porque ele ia lá se inspirar na China. E aí ele me chamou algumas vezes para vir falar com o mestre Gandalf e com o Gandolfo, desculpa, e com a turma do iFood sobre o que está rolando na China. E hoje eles me convidaram para vir aqui nesse evento espetacular. Realmente, quem não veio, assiste, não sei onde vai ter o conteúdo, mas aprendi mais hoje do que... Realmente foi só chuva de conteúdo de altíssima qualidade. Não tinha nada daquilo do aumente o teu lucro em 3 passos, não era isso. Era realmente coisas assim práticas para você... Era foto real do entregador na China, falando, olha essa colinha pendurada no guidão, pessoal, é isso que faz eficiência, né? Não, e os caras trouxeram assim, o CMO do Shake Shack, o meu hambúrguer favorito. Daí o cara contou mais de 550 lojas ao redor do mundo, ainda não tem no Brasil, mas nos primeiros 5 ou 10 anos, não lembro agora, ele só teve 2. Foram 5 ou 10? Foram 5. 5 anos. E agora tem 500. Sim, várias lições. Então, para mim é um grande prazer, uma honra. E me convidaram para vir contar. Você que trabalha nesse segmento, o que você tem a aprender com a China? Porque o pessoal do iFood vai o tempo todo, vai sem parar. Você mesmo tá indo, né, Rafinha? Sim. Mês que vem estamos lá. Olha, legal. Mas o pessoal que não tem a oportunidade ou a curiosidade de ir, o que tem para aprender da China? Então foi isso que eu vim contar um pouco hoje. Acho que uma curiosidade aqui, a gente sempre faz no iFood o tal do planejamento estratégico, que para a gente é um evento muito importante de abrir a cabeça, pensar o futuro,
E o Fabrício, sem dúvida, é uma figura central aí, né, dessa metodologia Sim. que a gente acabou adotando no iFood. E já tivemos aqui a nossa grande presença do Jeromel, dentro desse planejamento, ajudando a gente a olhar para a China num olhar muito único, assim, com quem tem muita propriedade para falar, porque conhecia com profundidade o que estava acontecendo no mercado chinês. E, bom, acho que a gente viu até no evento aqui do Move, né, a gente acabou falando um pouco disso também na palestra. É um nível de maturidade que está nesse mercado que impressiona. Eu acho que tem muito a inspirar, a gente tem muito a aprender olhando para lá e a gente tem muito espaço para fazer isso no Brasil, né? Eu falo sempre que tem que ter de um lado, reconhecer e falar que bom, posso me inspirar aqui, mas do outro, jamais ter qualquer síndrome de vira-lata e falar, nós vamos fazer bonito aqui no Brasil. O Brasil a gente tem muita consegue. gente boa. É isso aí. Cara, até antes de... Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Imagina. Dado o que o mestre falou aqui, que eu saí do Brasil em 2005. Fui fazer faculdade nos Estados Unidos, depois morei quase 5 anos na China, morei na Suíça, morei em vários locais. Ser brasileiro só me abriu porta no mundo inteiro. O resto do mundo é muito curioso. Você viu o CMO do Shake Shack hoje falando do Brasil. Realmente só me abriu portas. E eu via pessoas de outras nacionalidades que não tinham tanta facilidade. O que me magoava muito era ver brasileiro fora do Brasil, com esse complexo de vira-lata, falando assim, eu dei o azar de nascer no Brasil, por isso que eu mudei pra cá. A grama do vizinho é mais verde, né? Eu acho que no mínimo da vida que a gente tem que ter é gratidão. O meu bisavô veio da Itália pra cá, ele não tinha nada. Ele veio com uma mão na frente e outra atrás, nada. E essa terra, esse país, deu pra ele tudo que minha família foi criando. E eu não cresci em berço dourado pra nada. Cresci na Vila Maria. Até antes da gente começar, o Rafinha, o primeiro técnico de futebol meu e do meu irmão, é um parente dele. Sim. Então a gente já tem isso em comum. E era lá da Vila Maria. Se tiver alguém aí da Vila Maria ouvindo... Eu sou da Vila Maria. Mas eu acho que a gente começa o episódio muito bem com essa fala do complexo de vira-lata, porque a gente vai falar da China e a ideia aqui, para vocês que estão escutando, assistindo, não é que vocês olhem e falem, nossa, os caras são gênios. Não, acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer quem faz bem, mas também a gente tem que se posicionar e falar, a gente consegue aprender, fazer igual e fazer melhor. Eu acho que é muito nessa visão, né? Exatamente. Gandolfo, antes da gente, de fato, fazer uma imersão na China aqui no nosso podcast, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua cadeira. Você é um cara que, enfim, admiro demais. Eu falo que você tem que aparecer mais, porque a última vez que a gente gravou, em 1h30 de conteúdo ali, parece que é um podcast de 10 horas de tanto conteúdo que você entregou. Por favor. Não, legal. Bom, primeiro, super feliz, né, de estar aqui de novo. Acho que meu papel no iFood, eu estou nessa jornada aí do Food Delivery faz 11 anos. E o iFood, ele foi evoluindo, né? Então, você sair de qualquer coisa que sai de 1 milhão de pedidos por mês para 100 milhões de pedidos por mês, você crescer 100 vezes nesse período, é incrível, assim. Acho que não tem uma escola mais intensa com todos esses ingredientes aqui. Acho que o Diego também, acho que falou hoje no palco de uma forma, né, muito humilde até, de como a gente reconhece que ao longo da jornada o quanto a gente foi importante aprender. E a gente vai continuar assim, aprendendo um monte de coisa que a gente não sabe. Hoje essa cadeira no iFood, né, a gente se organiza em 3 grandes unidades de negócio, sendo Food Delivery uma delas, na qual eu sou responsável. A gente tem ainda uma vertical de groceries e uma vertical, né, que é mercado, iFood Mercado, e uma vertical de iFood Pago, que é o nosso banco dos restaurantes, e também iFood Benefícios. Dentro dessa cadeira de Food Delivery, a gente tem algumas frentes, né, mas as principais é o delivery, eu digo que é um pouco da essência, né, que o iFood que todo mundo já está mais familiarizado, conhece, que é o app, que quando você abre, vê os restaurantes listados, você pede ali a logística que realiza essa entrega, processa esse pagamento, etc. Então, delivery, o nosso core, que a gente chama, é uma das partes dessa cadeira. A gente tem novos negócios, então o próprio parceria nossa com a Anota, né, o Anota aí, para você viabilizar canais próprios dos restaurantes, é uma outra frente disso. E novos negócios, por exemplo, como os iFood Salão, que a gente acabou de contar essa super novidade aqui. Em primeiraça mão aqui. Primeiríssima mão aqui, né? Reforçando aqui sobre isso. Mas peraí, o que é o iFood Salão, para quem não ouviu? Agora eu gostei. iFood Salão, pessoal, é o iFood estendendo aí todo o seu know-how de tecnologia, todo o seu conhecimento de tecnologia para ajudar o restaurante também da porta para dentro.
Então pensa que você foi lá no restaurante, sentou na mesa e agora o iFood passa a participar desse ciclo, né, dentro do salão. Então ajuda na tomada de pedidos, seja ele usando um aplicativo do garçom que é feito pelo iFood, seja num totem de pedido, aqueles que você vai na loja e tem um autoatendimento, pode ser um terminal via tablet, entre outros. Então, agora que eu achei a câmera aqui, ó. Legal. Pessoal da câmera aqui, né? Pessoal que está em casa, onde quer que vocês estejam aí, assistindo a gente. Isso é o iFood Salão. A gente vai divulgar um monte de informação sobre isso. Então, dá um Google aqui, você vai achar bastante conteúdo relacionado ao iFood Salão. E só para terminar, então, sobre um pouco desse escopo, pensa que tudo que está envolvendo, né, restaurantes, desde a captação, essa estratégia de como que eu construo essa oferta, né, no Brasil, depois a logística, a parte de crescimento, olhar para o P&L disso, né? Ou seja, olhar para os resultados financeiros disso e garantir que a gente hoje tem uma geração de caixa que nos traz capacidade de reinvestir. Esse evento, por exemplo, é o tipo de evento que é tomar risco. Você coloca na frente um monte de dinheiro, você pensa grande, você acredita num sonho e você fala, vai acontecer, a gente vai fazer um evento que vai ser legítimo para a categoria, acho que merece muito, né? Esse evento só tem a grandiosidade porque os restaurantes toparam vir, toparam estar com a gente aqui, e a gente é feito disso, assim, de tomar risco, de inovar, de pensar grande, de fazer aquilo que parecia impossível e dá para fazer. Então esse é um pouquinho aí do que tem dentro dessa cadeira. Legal, cara, vai ter prazer de estar com vocês aqui. E agora, para iniciar com as perguntas voltadas muito mais para o mercado da China, eu vou começar com o Jeromel, muito porque o Jeromel, quero agradecer demais ter topado, a gente catou você ali e falou, você não pode sair daqui sem deixar conteúdo, porque o mercado de food delivery precisa do seu conteúdo, mas a gente sabe que você tem um voo, já viaja com a sua filha, 8 meses, né? 8 meses. 8 meses, então a gente não quer atrasar seu voo, mas eu já vou começar com uma pergunta bem forte, que é, o mercado na China, na Ásia, ele é muito bem desenvolvido, né? E quais são as perspectivas, o que você percebe no hábito de consumo e na cultura das pessoas, tecnologia, que ajudam a acelerar esse crescimento do mercado? Excelente. O mestre Gandalf aqui, o Gandolfo, falou pra gente 100 milhões de pedidos por mês. 100 milhões. É a maior empresa de food delivery de comida, de entrega de comida do Brasil. A maior empresa de entrega de comida do mundo é chinesa, chama Meituan. E ela é listada, ela divulga os números. A última vez que eu olhei, você deve saber melhor do que eu esse número. 70. Mas é algo como 70 milhões de entregas por dia. Por dia. Você dá para imaginar? Não é mês, é dia. Então, faz 15 anos que eu faço negócios com a China e faz uns 10 anos que eu faço uma piada, que a minha família sabe, que é o seguinte, um bom dia na China, você vai passar um mês lá agora, sim, Rafinha, você vai repetir o que eu estou falando, tenho certeza absoluta. Um bom dia na China é quando você quase é atropelado. Porque o delivery lá, a entrega lá é tão mais desenvolvida que as motinhos lá, tem muita moto elétrica, aqui no Brasil tem menos. O motoqueiro lá não usa um capacete tal qual a gente está acostumado, que tapa a cara inteira, é só um casquinho em cima da cabeça. E lá eles passam na calçada, na contramão o tempo todo, porque eles não passam em alta velocidade. Então você toma uma atropeladinha, mas é aquela que não vai quebrar uma perna. Só vai dar uma incomodada. É só um fica esperto. É só um fica esperto. Então lá na China eu sempre falo, não olha para os dois lados quando for nem cruzar a rua, quando você estiver na calçada. Olha para os 360 lados, que eles vêm de todos os lados. E o que é isso? Não é só a entrega de comida. Lá na China, pela densidade demográfica, que quer dizer mais pessoas por metro quadrado, é a maior população do planeta. Agora parece que a Índia passou a 1,5 bilhão de pessoas. E os grandes centros, o censo é completamente errado. Tem muita gente lá. Aqui no Brasil, se você pegar teu carro e mudar de cidade, não tem problema nenhum. Lá na China não funciona assim. Você tem que ter uma autorização especial para morar em outro lugar. Como é que eles controlam isso? Que se você não tiver essa autorização que chama Hukou, teu filho não consegue ir para a escola pública, você não consegue ir para o hospital público, você não consegue alugar uma casa, não consegue fazer hipoteca. Dado tudo isso, o que quer dizer hoje em dia, a minha mulher fica maluca, que ela se acostumou a morar na China. Uhum. Ela é de Los Angeles. Meus amigos sacaneiam, porque igual a gente tem um complexo de vira-lata, a gente também tem um racismo de verdade, um preconceito contra a China. O pessoal que está ouvindo, quando ouve de China, pensa em produto Xing Ling, em produto falso. Sim. E o mundo inteiro, o iFood, a maior empresa, talvez a maior empresa de tecnologia do Brasil, se não for a maior, entre as maiores, porque o Mercado Livre é argentino, eles vão para a China o tempo todo. Eles sabem que a China está na frente.
Mas o povo ainda não percebeu isso. Bom, então tirando essas piadas, não é só entrega de comida que está na frente, mas lá na China, quando você compra qualquer coisa, de iPhone, a camiseta, praticamente qualquer coisa, é muito raro demorar mais do que 24 horas para chegar na tua casa. Então as pessoas já tinham o hábito de fazer compras online muito além de comida há muito mais tempo. Então o contexto de comida... Cara, lá na China, quando eu morei em 2011, eu sou tarado por café, completamente viciado em café. Só não tô tomando café aqui agora porque não me ofereceram. Não tô criticando, não. Lá na China não tinha café. Você vai numa reunião aqui no Brasil, aparece um cafezinho toda hora, o tempo todo. E aí, o que eu levava? Eu levava sachê quente, daí o pessoal tava muito chá, e eu falava, não, me dá uma água quente, e eu punho um sachêzinho, que é horrível. Em 2016, uma empresa teve um grande insight e falou, opa, vamos começar a fazer dark kitchen, as cozinhas escuras, para entregar café. Aí eu começou a oferecer café, porque nem precisava, eu peço no app, chega, e chegava em 10 minutos, cara, pedi um café, e chega quente. Então eu acho que o que a gente vai ver é a penetração de entrega de comida aumentando muito, porque os outros setores da economia vão evoluir. E aí você vai criar o hábito. Cara, você anda num shopping, né, que a gente fala, um centro comercial no Brasil, é um jeito. Você vê pessoas com sacolas, pessoas comprando. Na China, o pessoal vai em restaurante, vai no cinema, vai fazer experiências. Comprar, as lojas funcionam como showroom. O pessoal vai na loja e compara o preço no aplicativo e pede em casa para não ter que ficar andando com sacola. Então, conforme a economia, a infraestrutura brasileira for avançando, para você nunca mais esperar uma semana para o negócio que você comprou online, comida vai virar assim, pô, no meio da tarde eu quero um açaí. É inevitável. Essa empresa Meituan, a história dela é um negócio que precisa ser estudado. Ela nasceu, vocês lembram do Groupon? Você comprava um corte de cabelo online, aí você ia cortar o cabelo, ao invés de ser R$30, era R$5, ou você ia num restaurante com baita descontão, e você imprimia e levava o cupom. Na China tiveram mais de 3 mil concorrentes do Groupon. A Meituan era uma delas. Ela foi sobrevivendo e cresceu. E na China, ela tem cerca de 70%, 75% do mercado. E no mundo inteiro é meio assim. Então tem uma... Mas não quer dizer que o iFood, porque ele é o líder, hoje ele vai continuar sendo líder. Porque a Meituan não veio ainda no Brasil. Será que ela vai vir? Tem muita concorrência. Mas o normal é que o maior continue sendo o maior. Então, se eu tivesse que apostar minhas fichas, o iFood ainda não abriu capital, não dá para comprar ação da empresa, adoraria, eu diria que seria o iFood, mas não vai ser a vida fácil, não. O que eu posso garantir, na minha humilde opinião aqui, e se alguém quiser apostar, me manda uma mensagem, quantas entregas de comida a pessoa média faz por dia hoje, daqui 5 anos, vai ser um número muito maior. É inevitável. Então, se você é dono de restaurante, o que eu vejo na China, que é um futuro, é que o restaurante lá está muito mais acostumado com muito mais entrega, porque a sociedade acostuma a pedir tudo por entrega. Está no hábito de consumo, David. Tudo. Um café. Quem aí já pediu um café? Aqui não é o hábito. Tá bom, café a gente toma muito mais, tem maquininha e tal. Um açaí. Quem pede um açaí? Deve ter. Mas isso vai aumentar, porque você vai acostumar a pedir tudo. Você vai no shopping, você não vai mais querer comprar no shopping. Porque o custo de manter a loja, como é que é? Não dá para expor todos os produtos. Então você vai no shopping, você testa, você olha outros segmentos. Mas ao criar este hábito, vai vir para a comida. Cara, na China é muito normal você ir na casa de alguém e ele pedir comida de 10 lugares. Porque o camarão... Porque as taxas, conforme vai aumentando... O mercado vai se moldando para atender essa personalização, né? E vai diminuindo o custo para todo mundo. Aumenta a densidade, reduz o custo, a coisa vai embora. Né? Complementa, por favor, Gandolfo. Não, eu acho que... O storytelling muito bom, né? Tá maravilhoso ouvir aqui também, porque eu vejo muito isso, assim, né? Eu acho que, primeiro no aspecto da densidade, é uma coisa muito única, e a densidade, ela melhora tudo, né? Ela melhora a sua eficiência logística, ela traz mais opções para os clientes, o próprio restaurante, né? Pensa, restaurante, a cada loja, ele recebe mais pedidos nessa mesma localização dele, e isso faz com que ele também seja mais eficiente na operação dele. Então, a coisa gira e por isso que a gente vê esse ciclo tão virtuoso aqui, cara, que acaba acontecendo. E esse círculo virtuoso, imagina o gargalo que não é, para quem é dono de restaurante sabe, a questão dos entregadores. Na hora do almoço tem muito, na hora do jantar tem muito, depois tem pouca entrega para eles. Na China, saiu um dado do governo chinês falando que no ano de 2023, 23% da população adulta trabalhou como gig worker.
que não é só entregador de comida, mas também pode ser motorista de aplicativo estilo Uber, que lá não funciona, a Didi, ou vários outros tipos. Então, assim, é uma tendência inevitável. O iFood já é gigantesco desse jeito e o tsunami que a gente já viu na China e em outros países é inevitável. Facilita a vida. Então, é bastante empolgante. Eu acho que tem uma coisa importantíssima aí que você comentou da concorrência, e é verdade. Assim, esse é um mercado super competitivo. A todo tempo acontece de você ter um novo entrante, né, dentro do mercado. E uma coisa que é fato aqui, que o Jeromel comentou, que é o fato de você estar liderando, em hipótese alguma, significa que você vai continuar liderando. Assim. Então, acho que esse é um espírito que a gente alimenta muito dentro do iFood, que é, primeiro, um pensamento de longo prazo. A gente nunca fez essa empresa para vender, para amanhã chegar e falar, tá aqui o iFood para alguém. A gente sempre olhou para longo prazo, então as decisões elas são muito mais sólidas, muito mais consistentes, olhando lá na frente. A segunda é essa capacidade de continuar inovando, de tomar risco. Você vê que hoje, né, a gente está, ao mesmo tempo que a gente celebra aqui os 12 anos do iFood, falando do delivery, a gente já vem com a novidade, tanto do Anota, né, que é relativamente recente aqui, um parceiro nosso importante, mas até do iFood Salão, assim, começando então uma nova jornada, um novo mercado, etc. Fora as outras verticais, como eu comentei aqui, de mercados, de fintech, etc. Então, eu acho que a gente alimenta demais esse espírito, com muito foco, acho que no cliente. Quando a gente olha, por exemplo, para o restaurante, foi até algo que eu comentei hoje ali no palco, que foi, o que a gente fica feliz, né? Estava conversando com um dos donos de restaurante aqui, que ela falou, olha, uma das donas de restaurante, ela comentou, olha, o que eu me impressionei foi que vocês cresceram muito, mas parece que vocês se aproximaram mais da gente. Vocês abriram mais o diálogo, se conectaram mais, parece que vocês têm mais empatia, e é exatamente isso que a gente quer. É esse balanço entre ganhar essa estrutura, essa musculatura que permite a gente investir muito mais, né, em tecnologia, em tomar mais risco, ao mesmo tempo que a gente se mantém próximo ao restaurante para ouvir o que de fato é a dor dele, como que eu melhoro essa vida dele, para poder vislumbrar esse mercado futuro que a gente falou, que é a China, né, que no final essa densidade toda acontece. E eu acho que aqui a gente está construindo de forma mais saudável esse ecossistema inteiro. Então, também um ponto aí para o Brasil. Legal. É muito bom ver isso, porque quando você é líder, quando você está em primeiro, muitas vezes as empresas tendem a se acomodar. E é totalmente ao contrário do que eu vejo acontecer no iFood. Então, tem gente que fala, cara, mas o iFood já não é líder de mercado? Por que tanta coisa nova? É justamente porque estabilidade, né? Às vezes ela te ludibria de que você está na frente, que você é líder e que você tem que parar. Eu acho que o mercado, com todas as palavras que vocês falaram sobre a China, isso mostra que o mercado brasileiro de food delivery tem muito a crescer. Então, está longe da hora de parar. Jeromel, para a gente explorar uma última pergunta sua, não podia deixar de fazer, você vive muito tempo lá na Ásia, na China, eu queria entender o que você viu lá que mais te chamou a atenção nesses anos de inovação tecnológica casada com delivery. Qual a experiência mais maluca que você já viu que você falou, cara, isso aqui foi sensacional? O que parece ficção científica, o que parece futurismo, não só na questão de delivery, eu acho que é um crime. A minha filha tem 9 meses, vai fazer 9, agora tem 8. Ela vai saber de China, não só porque eu sou apaixonado, que eu escrevi um livro de China, que, aliás, me manda uma mensagem aí, LinkedIn, Instagram, vai ganhar o livro. Mas a gente não estuda a China. A China é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009. Nos últimos 4 anos, a China bateu o recorde com o Brasil de maior volume de quantidade de negócio feito entre os dois países, e agora é o 5º ano que vai bater recorde de novo. Só que a China é a maior parceira comercial de mais de 120 países. Então você não vai conseguir entender do mundo sem entender da China. E o que eu quero para minha filha é o que todo pai quer para um filho. É as maiores oportunidades, é ter opções, é ser um ser humano mais completo, entender do mundo, não ficar isolado. Então, de novo, olhem para a China. A China está no futuro, não o futuro, tem vários futuros, mas o futuro, realmente, você vai para lá, em Shanghai, você vai estar lá em Shanghai, né? Sim. Depois conta para a galera. São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu amo São Paulo, mas São Paulo é meio comparar o Grêmio com o Inter, é um timinho lá. Tô sacaneando que o meu irmão é o capitão do Grêmio. Seria comparar o Grêmio com uma equipe de 3ª divisão. Shanghai com São Paulo, no aspecto a olho nu mesmo, que você olha assim, até a renda per capita, China, $12.500, o Brasil não chega nem a $8.000.
Só que aí, vindo de maneira mais concreta, porque você me perguntou, a gente já deve ter visto filmes e ouvido falar de robôs. Cara, em 2016 eu fiz um vídeo pro meu avô e pra minha avó que eu mostrei num hotel que eu tava, que eu pedi um serviço de quarto e veio um robô me entregar. E era um negócio normal pra mim, mas eu sabia que pra eles, como assim esse robozinho? Eu parava pra pensar, um ser humano sai lá da cozinha, anda, que valor que agrega esse ser humano? Toca a minha campanha e fica esperando. E por que na China a robotização é tão mais forte? Fora que todos os iPhones começaram a ser produzidos lá. O primeiro iPhone nasceu em 29 de junho de 2007. Então a fábrica do mundo para hardware com tecnologia embarcada é lá. A China, daqui 10 anos, 2033, a estimativa é que mais de 1/3 da população tenha mais de 60 anos. Vai faltar mão de obra. E um governo que tem várias particularidades, que é liderado pelo Partido Comunista Chinês, mas quando a gente pensa em comunismo, a gente pensa em Cuba, em Venezuela, em União Soviética. E lá não é assim. É um negócio sui generis. As pessoas têm liberdade para um monte de coisa, não têm liberdade para criticar o governo. Mas enfim, não vamos entrar, isso daqui seria um outro podcast. Mas o governo entendendo que vai faltar mão de obra, eles já dão financiamento e diversos incentivos. Então você vê robô no seu dia a dia. Você vai ver. Outra coisa, entrega de drone. Parece uma bobeira. Isso aí é só para o videozinho ficar legal, isso aí é só para o influencer. Cara, você vai para a muralha da China. Imagina aí no Cristo. Várias pessoas aqui no Brasil já foram ao Cristo. No Cristo é um calor, é muita gente, você tem as opçõezinhas que vendem ali naqueles preços exorbitantes. Certo. Imagina que o iFood entregasse por delivery o teu açaí favorito, o teu suco verde, sei lá que suco que a galera tá tomando hoje em dia, de abacaxi. Lá acontece isso, você vai na muralha da China, as opções eram essa loucura que é hoje, no Cristo. Então é um exemplo. Então esses negócios que parecem... Cara, Dark Kitchen, que hoje é um fenômeno, na China já existe. E faz todo sentido, você não paga o real estate lá, o aluguel daquela frente na rua movimentada, coloca embaixo do estacionamento, não estava sendo usado e consegue entregar super rápido. Então assim, visitar a China é uma visita ao futuro. Cara, sabe qual é a minha história com a China? É meio longa, mas eu vou resumir bem. Eu tinha uma empresa no Vale do Silício, era um time de futebol, a minha empresa. A gente levantou mais de 20 milhões de dólares para fazer esse time. O Dagoberto era o craque do time, nós somos campeões nacionais. O Dagoberto que jogou no Inter, jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, jogou no São Paulo. Ele não gostou muito de jogar no Inter, não, tô brincando. Eu tinha investidores de Apple, Google, Facebook, PayPal, Yahoo, grandes empresas de tecnologia do Vale. Em 2015, essa galera vinha falar comigo de China. E eu não conhecia de inovação na China, mas eu conhecia de cultura e história. E eu falava, cara, por que vocês estão me perguntando de China? Porque eu sou brasileiro, vocês sabem que eu sou brasileiro, vocês nunca me perguntaram nada do Brasil. Que cacete que vocês querem com a China? Não é curiosidade. Aí eles falavam, não, a China está na nossa frente. Está na nossa frente em entrega, está na nossa frente em e-commerce, está na nossa frente em fintech. O que a gente está vendo com o Pix, que é uma revolução, o que cada um de nós já economizou de ficar pagando taxa para banco, e como é bem mais rápido. Na China, uma espécie de Pix já existe desde 2013. Na China, você não consegue levar dinheiro, igual hoje aqui é mais raro, desde 2014. O morador de rua, ele recebe por tecnologia. Não, hoje em dia, o morador de rua te pede por Pix aqui no Brasil, mas ele faz isso na China desde 2013. Esse é um exemplo. A gente teve uma situação curiosa na China, falando bem rápido para não te atrasar aqui, mas a gente estava num carrinho, eu, Fabrício e mais 2 pessoas do iFood. De repente, a gente andando, a gente terminou e falou, pessoal, a gente não trouxe dinheiro em cash aqui, né, em moeda, espécie. Como que a gente vai pagar agora? Aí o cara olhou pra gente, ele viu que a gente tava meio que sem ter como pagar, ele abriu e fez assim, WeChat. que lá não funciona o WhatsApp, é a espécie de WhatsApp deles. É a espécie de WhatsApp deles, e aí você com QR Code lá na época já pagava. Então, naquela época. Exatamente isso. Então hoje é inevitável, cara. E aí você acha que você é dono do restaurante, você vai ter um robô, você vai investir no drone, você vai precisar de um ecossistema de empresas como o iFood, que tem o tamanho que tem, que consegue trazer isso para você. Assume o protagonismo, né? E resolve o problema do cliente final lá. Então, para mim, eu acho que se eu puder dar uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui, cara, quem você conhece que sabe de China? Se você terminar aqui e for falar com quem mora na tua casa, com os teus colegas de trabalho, o Jeromel lá, o irmão do zagueiro do Grêmio, contou umas coisas de China, vê a opinião da pessoa.
E a opinião das pessoas geralmente é um negócio bastante feio e ruim e retrógrado. Aí você vai perguntar para as pessoas mais inteligentes e os empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Tô do lado de dois aqui. Por exemplo, os donos do iFood de várias outras empresas de outros segmentos. O pessoal vai à China com frequência estudar, não vai fazer negócio. Vai olhar, cara, eles estão no... Como eu falei, a Meituan é uma empresa várias vezes maior que a maior empresa do Brasil de entrega de comida. E eles sabem, eles estão no futuro. Então você, um evento como esse, te traz o melhor. Eles me contratam para contar para eles de China. Ele tá me falando, vai aqui contar para todo mundo. Você tá tendo acesso, então eu acho que tem que parar um pouco esse preconceito, que é uma ignorância completa, que às vezes tem por questões políticas e que, de novo, não é um local perfeito, mas no futuro da tecnologia não vai ser igual o que aconteceu na China aqui no Brasil. Como nunca foi o que aconteceu nos Estados Unidos, e cada país tem sua particularidade. Sim. Mas tem muita lição. E a última lição, porque eu realmente, infelizmente, tenho que ir, que, porra, tô deixando de aprender com o mestre Gandalf aqui, tô até me sentindo culpado de estar falando. Eu vou mandar o resto do podcast. Não, eu vou ouvir. É o seguinte, a gente tá aprendendo aqui, né? As empresas da China têm uma lição que eu não vejo empresa no Brasil fazendo, que é o seguinte: o que você faz pro teu cliente te trazer mais cliente? Teu cliente sentou lá, fez o pedido, comeu, saiu pela porta. O que você faz? Que munição que você dá para ele? Camisa do Grêmio. Até não é entrega de comida. Mas, cara, lá é bizarro o tanto de propaganda que eu recebo dos meus amigos, que eu confio, pessoas que eu conheço no mundo físico, que eu troco ideia, que eu jogo bola, que eu faço negócio. Meus amigos que me mandam um link falando, tô comprando isso aqui. Se você comprar, eu vou ter desconto e você também. Uma coisa simples, que muda tudo. O melhor marketing da história sempre foi, e sempre será o boca a boca. O que você está fazendo para o teu cliente trazer boca a boca? Isso no Brasil até me frustra, que eu às vezes vou num lugar tão legal que eu quero ajudar e eles não me facilitam. Eu não vou também me esforçar tanto assim, mas se for fácil, porra, gostei tanto. É mais um negócio como comida, que mexe com as tuas emoções. A primeira coisa que minha filha comeu foi um avocado, abacate. É um negócio que, enfim... Então, pessoal, obrigado pela oportunidade. Incrível. Um grande prazer, uma grande honra. Agora que o Jeromel vai sair, ele é um fenômeno, né? Conhece tudo de China. Agora a gente pode falar umas mentiras aqui. Ele só não pode ouvir, Já tirou o fone, então pode. Jeromel, muito obrigado por ter topado, ter aceitado. Você não poderia sair daqui sem gravar esse conteúdo com a gente. E com certeza a gente vai ter a oportunidade de gravar algo muito mais extenso. Desejo uma boa viagem. Espero que você tenha gostado, sendo muito bem recebido aqui no iFood Mob. Xixi. Seguindo agora com o Roberto Gandolfo. Gandolfo, agora a gente trazendo aqui um pouco mais para o Brasil, levando muito para o Food Delivery. Eu achei que foi muito legal esse contexto que vocês deram inicial, até antes da gente falar de China como Food Delivery na frente, mas a gente quebrar a crença limitante, né? O Jeromel trouxe vários pontos de complexo de vira-lata, da gente ter preconceito com a China, que são realmente construídos na cabeça e eu nunca tinha me dado conta, né? E é verdade, está enraizado no Brasil. Mas vindo para o Brasil e para o Food Delivery aqui, quais são os pontos únicos que você, estudando o mercado de lá e olhando o mercado do Brasil, vê que o Brasil está muito maduro? Olha, ele falou do Pix. Pix, de fato, aqui é um fenômeno global, assim, né? O que o Banco Central fez aqui no Brasil foi incrível. Eu vou falar um pouco, talvez, da nossa indústria, assim. Eu acho que tem a ver com o comecinho aqui da nossa conversa, que foi... Acho que aqui a dinâmica que a gente pensa, o ecossistema de delivery, ela é muito mais construtiva do que a gente viu lá. Lá, os restaurantes realmente eles precisam competir assim, num nível absurdo. A plataforma acaba sendo pouco acessível assim, para eles. Essa troca para pensar o futuro junto, esse tipo de evento, impensável lá. Essa aproximação com o restaurante? Essa aproximação é muito diferente. Então, a aproximação com o restaurante, a aproximação com o entregador, essa empatia com todas as pontas, né, desse ecossistema, eu acho que o Brasil aqui é uma referência. Óbvio que a gente tem muito para melhorar, muito para fazer, mas quando a gente compara isso com esse estado atual que a gente vê lá na China, é muito diferente. Aqui no Brasil a gente está assim, muito mais colaborativo, a gente pode ter as nossas visões, percepções, caminhos diferentes, mas o nível de troca, de construção, de tentar um entender o outro, propor algo melhor, de construir junto, assim, é outro mundo.
Então, talvez isso é uma coisa que é super legal, né? De ver o brasileiro pensando em, poxa, vamos criar o ecossistema inteiro e não só pensar no umbigo de um. Legal. E você falou muito a palavra construção. Eu acho que o evento tangibiliza isso que o iFood quer. Hoje vocês têm várias iniciativas como o Fórum de Restaurantes, Fórum de Entregadores, de Clientes, o Conexão iFood, que mostram que o iFood olha e fala assim, olha, a gente está construindo, a gente está assumindo o protagonismo, mas se é um ecossistema para todos, vamos construir junto, né? E gera esse senso colaborativo. Agora, colocando uma pergunta, zero polêmica, tá, Gandolfo? Você sabe que não é muito a nossa linhagem de conteúdo, mas de tudo que você viu na China, o que você não traria para o Brasil? Eu lembro de você falando sobre esse tópico uma vez e eu acho super importante, até para quebrar aquilo de, olha, eles são bons em muitas coisas, mas tem coisa que aqui no Brasil eu acho que eu faria diferente. Me ajuda a lembrar aí. O ranking de entregadores era algo que você traria para o Brasil? Não, acho que não. Então, eu acho que volta nesse ponto que eu acabei de mencionar, que acho que a construção aqui ela é muito diferente, né? Então lá é assim, eu faço um ranking de entregadores, aponto de forma agressiva até quem está entregando mais, etc. E se você não ir superando isso cada vez mais, você vai ficando para fora, vai sendo esquecido, recebendo menos pedido, até que uma hora você acaba saindo da plataforma. Seja para o lado do entregador, seja para o lado do restaurante. Acho que aqui é uma dinâmica muito diferente, assim, né? A gente tenta... Uma coisa que a gente fala muito é de transparência na comunicação. Então, deixar claro o combinado do jogo. E se pisar na bola, é claro que a gente tem que ser coerente com isso também. Mas esse é um lado. O outro, que é o que a gente olha e é o principal, é como que desenvolve junto. Então, por exemplo, essa dinâmica de trazer os entregadores no iFood todos os meses, ouvir as dores, pensar e falar, tudo bem, eu tenho esse recurso aqui de tecnologia, ele tem um limite, o que a gente junto aqui quer priorizar? Quais são as 2, 3 maiores dores? Porque você vai conseguir listar 15, 20, 30, mas a ideia é quais são as 2 ou 3 que a gente vai conseguir trabalhar agora. E depois a gente avança para mais 2 ou 3 e com esse foco a gente vai longe no tempo, né? Então acho que isso é uma coisa assim que eu jamais pensaria em perder essa construção, esse espírito colaborativo para a gente poder acelerar um crescimento de curto prazo. Jamais trocaria isso. Então, acho que a gente tem que fazer as duas coisas em conjunto. Eu acho que muito da inovação, inclusive, que o iFood acaba fazendo é quando você faz um e outro. A gente normalmente fala assim, não, legal, você quer entregar mais rápido, então vai custar mais caro. Você quer... Aí vem o tal do trade-off, né? Uma coisa tem que compensar a outra. Você quer ser mais rápido, então vai ter que ser mais caro. Aí entra a inovação e a gente fala, e se eu quiser ser mais rápido e ser mais barato? Aí é a hora que a gente se desafia ao máximo na tecnologia e etc. Eu acho que é a mesma lógica aqui. Eu quero que a gente seja mais eficiente e mantenha uma relação, um diálogo, uma transparência nessa relação com os entregadores e os restaurantes. Os dois. E isso nos desafia muito mais, porque é mais fácil você abrir mão de um deles e tocar o barco. É o contrário aqui. Eu acho que um e outro é o futuro, é o que a gente precisa fazer, a inovar para viabilizar. Legal, e muito bom, porque é justamente inovação. Se vocês fossem lá, pegassem do jeito que estava pronto e trazer para o Brasil, que de fato, né, por mais que tenha que aprender, é outra cultura, outra vivência, tem hábitos que funcionam muito bem no Brasil e eu tenho certeza que o iFood não vai querer perder essa aproximação. Outra grande tendência, que para mim até no Brasil já é uma realidade, mas já é realidade na China há muito tempo, são as cloud kitchens. Como que você vê isso ajudando o dono de restaurante a performar melhor, a manter custo? Porque lá já funciona há bastante tempo. Hoje, algumas pessoas ainda perguntam, eu devo montar uma multiculinária? Eu devo montar uma cozinha fantasma? Como que você enxerga esse modelo de negócio? Tem até um time aqui de Dark Kitchens pelo evento também. Já conversei com 2 equipes diferentes aí de Dark Kitchens hoje. Eu acho que existem diferentes razões, né, estratégicas para você abrir uma Dark Kitchen. O que a gente vê, vou dar o exemplo da Índia, né? Índia a gente vê uma carência de restaurante por habitante. Certo. Então quando você abre uma Dark Kitchen, o que você está tentando fazer? Você está tentando melhorar a cobertura do serviço, cobertura de mais opções, mais restaurantes, para que os clientes possam, né, ter as opções, mais conversão na plataforma, bom para todo mundo, mais pedido para os próximos restaurantes. Então tudo isso acontece. Então essa é uma razão estratégica clara de você ter uma Dark Kitchen. Não é muito o caso do Brasil. Não que a gente não tenha espaço para ter mais restaurantes por habitante, né? Pensando numa densidade aqui.
Isso tem espaço ainda para amadurecer. Mas, no geral, os grandes centros urbanos, aqueles que concentram a maior parte do PIB, eles estão bem servidos por vários parceiros. A gente tem uma característica no Brasil, por exemplo, que é diferente do mercado americano, que é o Brasil é menos concentrado nas grandes redes. Então, grandes redes, eu estou falando de McDonald's, Burger King, etc. Então, lá nos Estados Unidos, quando eu vou somando todas essas grandes redes, elas representam uma parte muito significativa do mercado, provavelmente 50% do mercado americano. E o restante feito por restaurantes menores. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem muitos empreendedores, né, que são pequenos, que têm o seu único restaurante, e aquilo ali traz uma importância para ele, que eles vão a 90% do que é ofertado no Brasil, né? Então, acho que aqui a gente tem uma necessidade menor de dark kitchens para complementar a oferta, porque esses próprios empreendedores acabam suprindo aí essa cobertura toda. No entanto, o que eu acho que a dark kitchen para o Brasil tem valor? E aí vale para qualquer país. Eficiência operacional. O que a gente está vendo aqui, que com o tempo está acontecendo? O delivery está significando cada vez mais, uma parte cada vez mais relevante no faturamento total do restaurante. Então, se antes ele era 5, 10, 15, 20% do faturamento do restaurante, você podia tocar ali isso como uma operação sem tanta prioridade, você toca ali meio de lado, etc. O que a gente tem visto, e esse evento é uma prova disso, é que essa participação do delivery ela começa a passar dos 40%, 50%. E aí isso começa a onerar o salão do restaurante. Sim. Porque ele fala, poxa, eu agora preciso me estruturar para tocar uma operação desse tamanho do delivery. Afinal, ela é tão grande quanto o meu salão. Então, aí entra a dark kitchen na minha cabeça. Então, aí é uma razão estratégica de você falar, eu preciso ter uma operação dedicada, bem direcionada, para atender bem o cliente do delivery também, assim como eu faço para o salão. Pode vir a ser uma dark kitchen, às vezes pode ser simplesmente uma reorganização, né, do espaço que ele já tem, criando uma área de expedição, uma preocupação de o pedido caiu, ele já está numa fila de produção, eu já estou olhando para a expedição desse pedido, na hora que o entregador chega, a coleta é simples, o fluxo é simples. Então eu percebo essa oportunidade mais forte no Brasil. E isso traz uma eficiência logística, que reduz o tempo de entrega, que melhora a experiência do usuário, traz mais retenção, mais frequência, por aí vai. Aquele fenômeno que a gente vê que a China é muito maior em densidade de pedidos, ela tem muito a ver com essa experiência também. Então acho que as dark kitchens, ou pelo menos uma reorganização dos salões, né, atuais dos restaurantes, para dedicar mais estrutura para o delivery, acho que é isso que eu acredito como uma razão estratégica aqui no Brasil de melhorar a experiência, melhorar a retenção do cliente no longo prazo. Legal, muito bom. E você falou muito sobre custo, né? O empreendedor, a empreendedora brasileira, eles olham muito para isso. Eu vou ter benefícios em número de pedidos, em faturamento. Cara, também, né? Você vai atingir um público novo, vai trazer uma receita nova, ou às vezes vai aumentar a frequência de compra do seu mesmo cliente, mas ele vai comprar talvez em 2 marcas diferentes que você tenha dentro de uma cozinha. Mas eu vejo muito como aproveitamento de tempo ocioso e um custo fixo que você já paga. As 24 horas do seu espaço, você vai pagar de todo jeito. Então, por que não aproveitar ao máximo? Né? Tem gente que sobra do almoço. Por que não abrir também na janta? Vocês mesmos incentivam muito isso, né? Eu acho que você girar esse ativo, né? Uma vez que você tem um ativo imobilizado, que é o seu imóvel ali, ou, né, seja o seu lugar que você aluga ou que você tem de propriedade para rodar o seu restaurante. Você já tem todo o maquinário, toda a instalação de cozinha. Você já tem boa parte dos funcionários ali. Então, acho que quanto mais você girar, quanto mais você incrementar volume em cima disso, mais você dilui todo esse custo fixo. Então, essa que eu acho... E, inclusive, foi isso que viabilizou essas plataformas de delivery no mundo, né? Tal qual o iFood. A lógica sempre foi, o pedido que eu te trago é incremental. É um volume incremental que até então você não tinha. E aí, com esse incremento do volume, ele pode eventualmente falar, mas aqui eu tenho a comissão, tudo bem. Mas pensa que esse pedido é incremental. Então, ainda que ele pague lá os 12% da comissão, os outros 88% para ele são incrementais. Sim. E aí, né, do valor do ticket que ele vendeu, e isso ajuda ele depois no final a diluir esse custo fixo que ele já tem, né? Então, e aí quando a gente vai para a Dark Kitchen, que é totalmente dedicada ao delivery, aí sim, aí acho que é uma operação que eu diria ela é mais intensa no sentido de escala.
A Dark Kitchen, para ela parar de pé, sim, ela precisa de muito volume, que talvez você ganhe menos por pedido, mas daí você consegue operar quase como uma fábrica super dedicada ao delivery e aí você ganha mais pedidos no total, né? Então, o seu volume total, o seu ganho total, ele aumenta, mas talvez com uma margem menor por pedido. E eu vejo que ao longo do tempo você consegue aumentar a fidelização do seu cliente, né? Porque ele vai ter mais pontos de contato com a sua marca. Às vezes você tem uma marca super premium e não tem nada de errado com isso, mas ele pede poucas vezes com você. Então, beleza, você tem um benefício, talvez uma margem maior, mas quando você tem frequência, você vira parte do dia a dia daquela pessoa, a ponto de ela nem se questionar se ela vai pedir ou não, ela só vai lá, abre o aplicativo e pede, né? Perfeito. É uma padronização de processo, que nem a gente viu aqui o Jay, né, do Shake Shack, apresentando e falando um pouco disso, né? Assim, o desafio que é você vai crescendo, mas mantém um padrão, uma padronização de como você roda essa operação, você garantir a escala e manter a qualidade à medida que você cresce, né? Então, melhor dos dois mundos aí. Legal, muito bom. Gandolfo, encaminhando já até para o final, uma coisa que na China também fazem muito, eu vejo que no Brasil também não é tendência, já é realidade, mas o iFood vem trazendo muito isso, é a personalização, né? Cada vez mais nós nos sentimos atendidos de forma personalizada e a gente meio que exige isso de todas as empresas. Só que personalização muitas vezes existe custo de tecnologia, né? Pessoas por trás trabalhando nisso. O iFood vem trabalhando para tornar isso acessível para um pequeno restaurante conseguir fazer ações personalizadas a nível de uma grande empresa? Com certeza, sim. Inclusive um dos stands aqui é um pouco sobre essas mecânicas de investimento, né? Quais são as opções mecânicas que o parceiro tem para ele poder fazer um investimento mais incremental no ponto de vista dele, inclusive. Então, eu quero um novo cliente no meu restaurante. Eu quero poder oferecer um desconto para quem está 2 meses sem pedir. Um inativo, né? Um inativo, um cliente que ficou inativo. Então, acho que isso é super, super forte, a gente vem desenvolvendo. O próprio conceito do salão que a gente comenta aqui, ele vem com uma lógica de CRM por trás, né? Então, qual que é essa lógica? Exemplo que eu comentei ali no palco foi... Você tem um totem, você pode, por exemplo, dar a opção para o cliente colocar o telefone dele, a gente tem visto que mais de 50% dos clientes topam dividir essa informação, e uma vez que ele coloca, você então já sabe qual é o ticket médio, quantas vezes ele já pediu, você associa, você já sabe se ele está voltando na sua loja depois de quanto tempo, etc. E, inclusive, o cardápio que você está apresentando no totem, naquele momento, já pode ser programado para ele ver um conteúdo super personalizado. O que vai aparecer no seu totem é diferente do meu. Exato. Animal. Caso ele queira, né? Então dá para você ter assim, flexibilidade de estratégias e a gente vem vendo muito isso. E a outra personalização em si é a própria personalização que o iFood já vem fazendo. Então quando você como usuário abre o app e faz parte de um determinado segmento de clientes, segmento, por exemplo, de clientes que gostam de comida japonesa. É mais natural que eu te apresente mais comida japonesa, porque é o que você está procurando. Então, eu já sou mais direto. Do horário também tem essa segmentação? O horário, então, faz muito sentido, obviamente, na parte da manhã mostrar mais padarias. Então, essa associação ela é quase direta. Então, cada vez mais essa personalização e até em função do ticket, né? Se eu sou uma pessoa que costumo comprar comida na faixa de R$20, então, obviamente, faz mais sentido eu mostrar restaurantes mais próximos a esse ticket. Sou uma pessoa que costuma gastar R$60, então vou mostrar também restaurantes mais compatíveis com esse ticket. E assim vai. Então, acho que personalização, assim, não é nenhuma tendência, né? Ela já é uma realidade, acontece bastante. O que eu acho que vai ter é cada vez mais um refinamento disso. E aí eu acho que entram, sim, os modelos de inteligência artificial para ajudar a gente a segmentar em tempo real, assim. E eu acho que, de novo, eu até comentei, não é uma segmentação de 1 para 1, não é que cada um vai abrir o app e vai ver um app específico, mas entendendo minimamente grupos, né, alguns grupos de comportamento muito semelhantes, eu posso agrupar aqui e ter talvez 15, 20, 100 variações, não sei o quanto for possível processar isso, né? Em termos de processamento computacional aqui, para que você ainda torne viável, que você também não pode ter um custo enorme ou um tempo de latência aqui, de carregamento de uma página. Você quer abrir o app, você quer ver logo o restaurante, você não quer que fique processando lá 2 horas para poder fazer a melhor recomendação do mundo, né? Não, muito bom, cara, porque essa personalização ela é muito valiosa em vários aspectos. Eu gosto de falar que hoje plataformas como iFood, como inclusive anota aí,
trazem essa acessibilidade de uma forma super simples para o restaurante, que às vezes ele nem sabe que ele está fazendo isso, mas a plataforma está fazendo por ele. E quando você separa em grupo, uma coisa que eu gosto de falar muito é que você começa a ter público-alvo, e se você entende quem é o seu melhor público, você consegue fazer estratégias para atrair esse melhor público. Então, se você segmentou, você já sabe qual horário o ticket médio mais alto pede, que tem um mix de produtos melhor, por que não você começar a usar esses dados também para atrair novos clientes? Exato. Boa. Acho incrível isso. Gandolfo, uma última pergunta e aí uma reflexão. Você foi na última delegação que foi para a China? Você estava lá também? Sim. A gente acabou indo para Hong Kong, né? Hong Kong, dentro do que a gente conhece ali, é um país, dois sistemas, né? Tanto Hong Kong quanto Macau. E foi ótimo, mas depois a gente teve mais uma parte do nosso grupo que seguiu de fato para a China continental e acabou indo para Shenzhen, foi para Shanghai. Enfim, eu acabei indo para Hong Kong e Coreia do Sul, que aí é um outro mundo. Legal. E se você pudesse, com base nessa última viagem de vocês, nesse último estudo, trazer uma reflexão para o empreendedor brasileiro. Eu sei que no começo vocês falaram bastante sobre esse negócio de complexo de vira-lata e tudo, mas como que ele consegue já se inspirar lá, buscar conteúdo, colocar no dia a dia pequenas coisas que você percebe que, sabe, é o óbvio que muda o ponteiro? Tem alguma dessas coisas lá? Olha, uma coisa que eu lembro que a gente foi tanto esse ano, mas o ano anterior também, a gente vê uma questão de garra, assim, né? Um país que está pensando para frente. Acho que a gente ouviu o Jeromel aqui falando, né? Quando você desconstrói, né, alguns preconceitos que a gente tem, e você olha para lá e vê o tanto que está sendo feito em tecnologia. Shanghai é uma cidade maravilhosa, assim. Você olha, você anda por lá, você fala, uau, isso aqui é futurística quase, a cidade de Shenzhen, são cidades realmente muito bonitas. Mas mais do que isso, você vê uma garra das pessoas em querer pensar grande, em sonhar projetos que são, assim, soam uma loucura no início, né? As próprias fabricantes de carros chineses, né? Então, a gente olhava tanto para Tesla, de repente a BYD virou a maior fabricante do mundo. Então, acho que essa garra, esse sonho grande, essa questão de pensar, quando você já vai fazer, já pensa numa escala populacional muito maior. E agora eles estão vindo, inclusive, com mais expansões internacionais, seja quando a gente pensa em delivery, mas seja quando a gente pensa nas outras indústrias. A própria indústria de carro elétrico, quando ela já nasce expandindo, exportando para vários países. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar mais no Brasil. Quando você faz um produto aqui, como que ele não vai ser tão nichado, né? Como que ele não vai ser ali para um público tão específico? E ele já pode ser pensado numa escala maior, como distribuir isso em mais países, de repente na própria América Latina, que a gente já tem um desafio, né? Porque daí já não é só o português, você já tem que ir para o espanhol também. Então, acho que esse ponto, essa questão do sonho grande, teve um exemplo para mim lá, emblemático, que em Hong Kong, eles fizeram uma ponte, que é uma das grandes obras de engenharia do mundo, que é uma ponte que liga Hong Kong a Macau. E essa ponte, né, então você começa na ponte, ela passa por debaixo do oceano e depois ela sobe de novo. Que absurdo. E aí eles fizeram tecnologia anti-impacto para quando, se um navio eventualmente bater na ponte não pegar, e aí o navio também consegue passar nessa parte porque é uma ponte, depois um túnel e aí volta para a ponte. Tem que pensar muito grande, né? E isso, assim, então teve alguém lá que sonhou grande, teve alguém que falou assim, esse projeto é complexo, é uma engenharia que a gente não conhece, vai envolver mais de 20 mil pessoas para construir isso, é um projeto de longo prazo, a gente não está vislumbrando ter isso no ano que vem, a gente vai precisar de 10 anos, então existe um plano país, um plano região, e aí isso é elaborado. Então acho que esse pensar grande, essa questão de lidar com a inovação, fazer algo que não existia, que nossa, mas uma ponte que vira túnel e vira ponte de novo. Não, deixa, eu vou construir uma tradicional, né? Que coisa, né? Assim, por que fazer isso? Então acho que eles são ousados, né? Eles tomam risco, eles fazem, inovam. Então acho que isso é algo para a gente se inspirar. Vejo muitos casos maravilhosos no Brasil, né? Acho que hoje mesmo a gente falou das 3 triunfantes, né? iFood, Nubank, Mercado Livre, são casos sem dúvida maravilhosos, mas até indústrias mais tradicionais. Eu acho que o Itaú é um baita caso de sucesso, algo para dar orgulho, né? Então acho que a gente tem muita coisa boa no Brasil, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais empresas prosperando, mais tecnologia integrada aí a tudo que a gente faz. Então, pensar grande, inovar, tomar risco,
e com tudo, sabe? Vai que dá, é super importante. Muito bom, cara. Você me permite me complementar. Para mim, quem precisar de um grande exemplo de sonhar grande é o iFood. Você como um dos grandes protagonistas, porque só um dado rápido, quando você iniciou no Food Delivery, quantos pedidos vocês faziam por mês? Nossa senhora, quando eu de fato iniciei, fazia, sei lá, 2.000 pedidos por mês. E hoje o iFood atinge a marca de... Eu lembro que a gente falava assim no escritório, pessoal, pede aí, que isso já dava efeito no relatório que a gente ia fazer no final do mês lá para falar, estamos crescendo, ufa. Vocês ajudavam a bater a meta, né? Se o escritório pedir com 10 pessoas, já vai ajudar a bater a meta. Então, pra gente é um super orgulho, assim. É muito legal você imaginar, começar alguma coisa. Tem muitas dores, o desafio, né, é super tortuoso, tal. Não tem só essa parte romântica de que tudo dá certo. Mas eu acho que acreditar, sonhar grande, persistir, dá certo. Vai rolar. Muito bom. E fica o recado para você, quebre sua crença limitante, pense grande, seja ousado, se posicione. O maior posicionamento começa dentro, começa quando a gente acredita em nós mesmos. Então, é difícil, pode ser, mas se você não acreditar em você, vai ser muito mais ainda, né? Eu vejo que muitas vezes eu tenho uma cozinhazinha, eu tenho um negocinho. Não, se vê mesmo como empresário, como uma empresária e acredita que você vai transformar primeiro a sua vida, da sua família, mas transformar todos que estejam ao seu redor. Gandolfo, muito obrigado, um grande prazer te entrevistar de novo. Parabéns, seu time, você, a Bia, todo mundo que acreditou nesse projeto da iFood Move. Eu confesso que já tem uns 4 dias que eu estou muito emocionado, porque eu desejava muito ver esse projeto na rua, porque eu acredito no potencial do mercado. E hoje, de todas as pessoas que eu conversei aqui, todos eles falam, nossa, o delivery é grande, né? Legal. E o iFood não poderia ser melhor para assumir esse protagonismo. Muito obrigado. Obrigado você, Rafa. Acho que é maravilhoso seus podcasts aí. Acho que tem muito conteúdo. Obrigado pela troca. Obrigado por ajudar a gente a compartilhar um pouquinho, né, de tudo isso que a gente está vivendo aqui. E o que a gente quer é isso, é compartilhar com as pessoas esse conhecimento, esse conteúdo, para que mais gente possa se inspirar, usufruir, enfim, aplicar aí no seu dia a dia quando achar que convém. Legal. Obrigado a vocês. Pega esse episódio, clica no compartilhar, manda no grupo de WhatsApp. Vocês veem falando sempre, empreendedor que não tem um grupo de WhatsApp está empreendendo errado. Manda, porque muita gente pode ser impactada e beneficiada através desse conteúdo. Valeu, até o próximo episódio e bora vender.